our thoughts and prepare us for His visitation as we have asked Him to come. E agora, Senhor, abençoe Tua palavra enquanto ela é enviada e faça com que o Espírito Santo possua nossas mentes e nossos pensamentos e nos prepare para a Sua visita, como temos lhe pedido para vir. For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of Thee, and to know of Thy nature and Thy way and Thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Pois nós não vimos a casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de Ti e conhecer de Tua natureza e Teu caminho e Tua causa, que nós possamos ser aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Grant it, Lord. In Jesus' name we ask it. Amen. Conceda isto, Senhor. No nome de Jesus pedimos. Amém. Não
Graças a Deus. Boa noite com Jesus a todos os nossos ouvintes da Rádio Daqui, 1230 AM, emissora que transmite esta programação. Começamos agora, vamos até às 8 horas, se o Senhor nos permitir, até às 20 horas. O nosso boa noite aos nossos irmãos, amados, amigos que participam deste culto pela internet. Abraço fraternal. Nossa página é tabernaculodafé.org.br. Estamos no Tabernáculo da Fé em Goiânia. O santuário está na Avenida Castelo Branco, número 6650, a 100 metros do terminal de ônibus Padre Pelágio. O hino que acabamos de cantar foi Amigo Incomparável, do cantor cristão número 81. Igreja e o conjunto da fé louvando ao Senhor, abrindo esta programação e além desta abertura evangelística que temos todos os domingos à tarde. Desde as 7h30 da manhã temos sido abençoados através da escola dominical. Começa com as crianças e às 8h30 da manhã a grande e poderosa escola dominical com perguntas e respostas e a mensagem, a chuva de ensinamento através do nosso pastor Joaquim Gonçalves. Não devemos perder jamais. Escola dominical. Às 3h30 da tarde tivemos o companheirismo. Companheirismo nós estamos estudando ou lendo a mensagem Casamento e Divórcio. Estamos fazendo a leitura sistemática, começando hoje. Próximo domingo vamos continuar e vamos ter tarefas para casa, para a mocidade, para os domingos. A tarefa para casa esta semana é a leitura dos primeiros 7 capítulos do Evangelho segundo São Mateus. Um por dia, um capítulo por dia, é a tarefa para casa, para a mocidade, quem mais quiser também. Que nós estaremos ampliando este assunto destes primeiros 7 capítulos no próximo domingo, no período do companheirismo, às 3h30 da tarde. E assim, consecutivamente, no outro domingo, mais 7 capítulos, e aí nós vamos caminhando ali pelo Novo Testamento, primeiro pelos Evangelhos, depois pelas cartas de Paulo, vamos ver até quando Deus nos dá condição de fazermos isso. Então, tarefa para casa esta semana, 7 capítulos, os primeiros 7 capítulos do Evangelho segundo São Mateus. Tem que começar a leitura hoje, lendo um hoje, até sábado você completa os 7. Leia estudando, tá bom? E na próxima sexta-feira, a continuação da mensagem A Tempestade que se Aproxima. Tivemos a primeira parte, o primeiro trecho da mensagem nesta última sexta-feira, na tradução do nosso pastor Joaquim Gonçalves. Na próxima sexta-feira vamos continuar. Então, já deixe sua mensagem separada aí com a sua Bíblia para você trazer na próxima sexta. E sábado também estamos aí com a série que é Casamento Compartilhado, todos os sábados. Próximo sábado é a 5ª parte número 5, desta série de 16 mensagens, intitulada Casamento Compartilhado, com o nosso pastor. É muito ensinamento, não devemos perder nenhum, porque a qualquer momento estamos precisando deles, estamos precisando colocar em prática. A irmã Maristela será a próxima a cantar. A irmã Maristela vai cantar, a irmã Leilane já fique pronta aí também. E a igreja volta a cantar com o conjunto da fé, a irmã Meire, e após a leitura, a igreja vai cantar com o conjunto, após a leitura, Vivo por Fé, é o hino que será após. A irmã Maristela já está por aqui, está vindo ali, e o irmão Fabrício Ramos vai nos trazer uma pequena participação, uma lembrança de um dos cultos desta semana, de domingo à noite para cá. Então, um dos cultos, o que o irmão sentir de trazer, evangelista Fabrício Ramos, traga para nós aqui uma pequena porção
um tópico aí de um destes cultos que tivemos. Tivemos culto domingo à noite, que foi a Santa Ceia do Senhor, e temos bons destaques daquela pequena palavra que o pastor nos deu, ali preliminarmente à comunhão. E segunda-feira, quarta, sexta, sábado, temos muita matéria que podemos trazer um pequeno resumo aqui para a plataforma. Vamos então, irmã Maristela, é o hino do cantor cristão número 506, Junto ao Trono. Junto ao trono de Deus preparado, tens, cristão, um lugar dado a ti. Há prazeres, a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado e cercado de glória e de luz, junto a Deus te espera Jesus. Não nos podem da terra os encantos da ideia do gozo dali. Se no mundo os prazeres são tantos, são prazeres que cessam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, para tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz, pois dali uma voz verdadeira não cansa de chamar-nos ao reino da luz. É a voz divinal de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que Jesus sua graça nos dá. Pois ali
amor demonstrado na cruz, nos escuta e recebe, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Maristela, junto ao trono. Evangelista Fabrício Ramos, que dia que você escolheu? Você vai pegar todos. Dá vontade, não dá? Uma boa noite, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aos que estão conosco aí pela internet. Eu não estive na segunda, até notifiquei aqui, motivo de trabalho, mas eu quero pegar a de sexta-feira, quarta e sexta. O evangelista Jorge Alexandre, ele disse: o medo te destruirá. Mombran disse que o que veio sobre a vida de Jó era aquilo que ele tinha mais medo. Havia algo que o assombrava. Agora, Deus não nos deixa desprovido. Irmão, é tão interessante que Deus pôde confiar em Jó. Seja o que for que vier, a mensagem aqui, eu estou até o parágrafo 22, o profeta falando sobre a tempestade. Que tempestade terrível que não veio sobre a vida de Jó. Que tempestade. E ele cumpriu, ele fez tudo para evitar até. Mas o Mombran, ele diz aqui sobre Jesus falando sobre os dois alicerces. Jesus estava falando aqui, nesta ocasião, acerca de uma tempestade, a qual tem que chegar a todo homem, não tem como escapar, mas tem como lutar, tem como enfrentar, não tem como escapar dela, mas tem como você lutar nela. Tem como você vencer essa tempestade. Deus te deu estrutura. Deus tem nos dado estrutura para enfrentar qualquer tempestade, irmão. Qualquer procela, qualquer onda que vier. Ora, Isaías exclamou: mas vindo o inimigo, como torrentes de águas impetuosas, o que acontece? O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor que está em você. O que esse Espírito faz? Levanta a bandeira contra ele. Aqui não. Vai descer chuvas, vai soprar ventos, mas esta casa não cai, porque o Espírito do Senhor que está em você, que é triunfante, que te segura, que te firma, esse Espírito levanta a bandeira e faz assim, ó. Profeta, concluindo, o profeta diz isso: não há como evitá-las, essa tempestade vai chegar a você cedo ou mais tarde, e depende de que classe de fundamento você tem. Agora, qual é o nosso fundamento? Nós temos o maior deles. Nós estamos edificados sobre a rocha. Isso aí é motivo de louvor, motivo de alegria. Isso é motivo de tirar a depressão. Seja, hoje foi falado sobre a irmã, essa pessoa com espírito de querer se suicidar, mas que resposta, irmão, o nosso pastor ali, por direção de Deus, quem traiu foi Judas. Judas não estava em Cristo, Judas não estava edificado naquela rocha, por isso caiu.
Mas veja Pedro, veja o restante. E você e nós somos da classe deles. Deus está nos preparando, é para isto mesmo. É para enfrentar tempestades. É para humilhar o inimigo. É para humilhá-lo. Deus já te deu vitória, irmão. Saiba disso, em nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo seu sangue. Amém. Deus abençoe. Evangelista Fabrício Ramos. Está aí um pouquinho, um destaque da quarta-feira e também da sexta-feira com esta mensagem, a tempestade que se aproxima. Agora o hino é da harpa cristã, 422. No céu não entra pecado. A irmã Leilane vai cantar. Nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito do meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros
sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, no céu não entra pecado. Ê, saudade do céu. É a harpa cristã, 422. Irmã Leilane, Deus continue te abençoando. Agora nós vamos relembrar Encontro de Pastores. Encontro de Pastores agora é finalzinho do mês de março. E na terça-feira, pastor Wagner Marques pregou a mensagem intitulada Ele planejou, tem que acontecer. Terça-feira, abertura do Encontro de Pastores. Vamos rever aí um pouquinho, um pequeno trecho desta mensagem. Tinha um homem deitado debaixo de um pé de jabuticaba, falando, Deus fez as coisas erradas, né? A abóbora grandona, né? Melancia grandona, uma raminha fraquinha, e faz um pezão de jabuticaba e põe uma frutinha desse tamanhozinho. Aí cai uma jabuticaba na cabeça dele e falou, opa, se fosse uma melancia, hein? Deus está certo. Deus não faz nada errado. Será que ele errou em escolher Maria Madalena e não escolher a primeira dama? Uma mulher que tinha 7 demônios nela. Por que ele não escolheu a mulher de Anás, Caifás? Por que ele não escolheu Caifás para dar a chave para ele? Era um sábio, intelectual. Escolheu um analfabeto? Mombrana disse que a igreja pensou, Paulo é que vai ser o cabeça, mas foi Pedro que Deus escolheu. Por que ele escolheu Raabe? Para de Raabe vir Jesus Cristo, casar com um general, dar o braço para um general. Já pensou? Raabe segurando o braço de um general. Já pensou eu lá na glória? Você lá na glória? Nós lá na glória? Você lá? Você sabe que lá em Romanos, Paulo falou que Deus já nos viu na glória. Irmão, Deus já nos viu na glória. Capítulo 8 de Romanos diz, o que ele justificou, o que ele chamou, justificou, santificou, glorificou. Ele já te glorificou. Você já está na glória, eu já estou na glória. É bom essa barulhada, viu? De amém. Alguém falou assim, irmão Brana, falou para o irmão Brana, eu não suporto essa barulhada lá na sua igreja. Ah, não, doido, o povo faz barulho demais, chora. Eu não suporto. O irmão Brana diz, então, quando você for para o céu, você vai passar mal, porque vai ser só meia hora de silêncio. Não quero misturar com esse povinho, não. Povo analfabeto. Ele falou, não preocupa não, irmão, se você não for transformada, você não vai mesmo. Não há nada errado, não há nada que vá errado com o que ele tem planejado. Não. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Ele planejou e tem que acontecer. A sua cura está decretada.
pastor falou hoje, talvez alguém não vai ser curado deste culto, mas amanhã no outro culto nós vamos pregar a cura divina. Vamos pregar. Vamos ou não vamos? Mas eu creio que Deus já está curando aqui nesta noite. Às vezes ninguém vai impor às vezes as mãos na sua cabeça, mas você só desta unção, deste poder, dessa graça que está aqui, você já está sendo curado. Aleluia, eu creio nisso, eu creio, por isso eu falei, eu estou falando porque eu creio. Aleluia, tem que acontecer, Deus já decretou, tem que haver tempos tempestuosos, mas às vezes a gente não gosta de tempos tempestuosos, a gente gosta de chuva. Quem gosta de uma chuvinha bem fininha? Bem fininha. Mas você gosta de relâmpagos, trovões? Muita gente tem medo, né? De trovões, relâmpagos. Esconde debaixo do banco. Irmão Vicente Teles? É? Cadê ele? Está por aí? Ah, o guarda, esconde debaixo do banco. Fica com medo de... E a chuva quando está caindo fininho, você deitado no ranchinho de capim. Você já dormiu no ranchinho de capim, assim, coberto de capim? E a chuvinha caindo. Que gostoso, né? Aleluia. Então tem que haver tempos tempestuosos, coisas difíceis, para apenas trazer a verdadeira natureza do objeto. Tem que ter. Isso é a palavra de um profeta. Tem que ter. Você sabe, a chuva nasce em um recortado, tempestuoso, céu trovejoso, de raios estridentes, mas depois vem a chuva. Depois vem a chuva, depois vem a bênção, depois vem a graça, depois vem o socorro, depois vem o auxílio, depois vem a ajuda, depois vem. Deixa, irmã, deixa. Fazer como aquela irmã velha, aquela irmã de cor, raio caindo, trovões, árvores caindo, aquele rapaz que não ia ser crente, porque ser crente é só para velho e gente fraco. Mas quando raios, trovões, relâmpagos começou a cortar o céu, aquela irmã de cor estava orando tranquilamente, como que estivesse falando com o pai dela, calma, tranquila, e o rapaz que pensava que era forte está morrendo de medo. E a irmã de cor falou: vem cá, meu filho, fica junto comigo, eu sou fraca, mas da fraqueza eu tiro força. Eu sou fraco, mas tem um Deus forte. Diga o fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Muita gente pensa que Sansão tinha aqueles músculos tão grandes, o profeta, os ombros largos. Aí não seria Deus, não seria o poder de Deus, seria a força de Sansão. Era o poder de Deus em Sansão, é o poder de Deus em você, em mim, em nós, com tanta fraqueza, com tanta debilidade. E aí você atribui tudo a quem? A quem? Quem que venceu? Quem que vence? Paulo diz, somos mais do que vencedores, não só vencedores, mais que vencedores, em todas as coisas, não é só numa coisa não, nesse negócio, nesse problema que você está enfrentando, essa luta, você vai ver que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Diga, eu sou vencedor em todas as coisas. Doença
doença, problema, dificuldade, fraqueza, debilidade. Irmão, não tem por que você sair daqui fraco, não tem por que você sair daqui sem receber uma bênção de Deus, porque você está na chuva, não tem jeito se você não molhar, só se você tiver com a capa, só se você for igual o irmão Brano diz, pato joga água nele, escorrega, não entra, mas deixa a palavra de Deus entrar em você. Jesus diz: por que a minha palavra não entra em vós? Por que a minha palavra não entra? Deixa ela entrar. Fala: Jesus, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Eu estou aqui. Eu ainda estou aqui. Diga: eu ainda estou aqui. Muitas lutas, muitos problemas, muitas adversidades, muitas tempestades, muitas barreiras que para mim pareciam intransponíveis, muitas muralhas, muitos desertos, muitas provas, muita tentação, muita aflição, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Wagner Marques. É a mensagem de abertura do encontro de pastores agora da semana da Páscoa. Deus continue te sustentando, seu ministério, sua família, pastor Wagner. E agora temos aqui uma cartinha de gratidão. Prezado pastor Joaquim Gonçalves e igreja, é do irmão Paulo Antônio e esposa. Cadê onde eles estão? Fica de pé, por favor. Isso. Eu vou ler aqui enquanto vocês permaneçam de pé. É filho do saudoso, irmão Paulo é filho do saudoso irmão Belarmindo, né? E a esposa do irmão Belarmino é a irmã Dalva. Irmão Belarmino e irmã Dalva. Prezado pastor Joaquim Gonçalves e igreja, agradeço pelas orações e visitas dos diáconos, quando pela cirurgia que fui submetido há mais ou menos 2 meses. Cirurgia da coluna. Hoje estou bem, graças a Deus, e estou de volta à minha cidade. Congrego com o pastor Iracildes, em Formoso, no Tocantins. Deus continue abençoando e aceite sua gratidão, irmão Paulo Antônio e sua esposa. Deus continue abençoando, bom retorno. Deus os acompanhe. Obrigado. Pastor José Fialho, meu pai, por favor, fazer esta oração aqui pelos pedidos. Temos aqui vários nomes, e se você tem também um pedido, levante sua mão. Nós vamos logo após aí ter o hino na mansão do Salvador. Oremos então por Maria de Souza, Francisca Madalena da Silva, Leandro Arcanjo e família, Miguel Almeida, Alice Barbosa da Silva e família, Elza da Costa Taídes, Yolanda Amorim Pereira, Diácono Gevarci Tavares, Selma Augusta Castro da Silva, Victor Gabriel Zainieles Soleil, Ângela de Moura Bueno, Radaeli Bueno Aguiar, José Alair Batista Ribeiro, Maria Barbosa de Castro, Sônia de Fátima Barbosa de Castro, Júlia Helena Correia, Ana Lúcia da Silva Vasconcelos, Florentina Luciano da Silva e família, Pedro Vicente da Silva, Isaías Ataídes, Zilda Francisco Rosa Ferreira, Valdivino Sérgio Vieira, Alisson Silva de Oliveira, Raabe Ferreira Jacobina, Mateus de Oliveira Jacobina, Lídia Ferreira de Carvalho, José Tavares Jacobina. E um pedido especial com levantar de mãos por João Marcelo da Silva Alves. O Senhor conhece a igreja de mãos levantadas. Oremos então agora por estes pedidos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu levanto minhas mãos, ó Pai, como temos feito aqui por muitas vezes. Existe um significado real, muito importante, neste gesto que a igreja faz, que nós fazemos.
Moisés, quando seus braços cansavam, perdia a batalha, mas quando ele levantava seus braços, Deus vencia. Aleluia! Nós levantamos nossas mãos pelas vidas cujos nomes nós ouvimos, ó Pai, mas não sabemos o que se passa com cada um. Mas o Senhor conhece cada problema, cada dor, cada sofrimento. E nesta hora, Deus está respondendo o seu pedido, atendendo a sua necessidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Na mansão do Salvador não haja mais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, Nem aflição, quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Pra mim é triste estar aqui, muito longe sim do Salvador, pois moram já com Ele ali, os salvos pelo seu amor. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição, quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Perfeito amor encontrarei lá na mansão do meu Senhor, completa paz aí terei, pois me dará o Salvador. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição, quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Estando lá eu gozarei de toda a bênção divina, também com Cristo reinarei na sua glória eterna. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição, quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Graças a Deus, na mansão do Salvador. É o hino da harpa cristã 271. Enviamos uma boa noite muito especial aos nossos amados irmãos, as igrejas que participam deste culto pela internet. Na Bahia, as igrejas em Jacobina, Monte Pascoal e Santo Antônio de Jesus. Em Goiás, Recanto da Fé, Caiapônia, Gameleira de Goiás, Minaçu, Nazário e Vianópolis. Em Minas Gerais, Carmo de Minas, Estrela do Sul e Paraguaçu. Sonora, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, Nova Chavantina e Primavera do Leste. No Pará, Abreu Branco, Monte Alegre e Vila São José do Araguaia. Gravataí, no Rio Grande do Sul. Brusque, em Santa Catarina.
e em São Paulo, Bebedouro, Conchal e Mogi Guaçu. Nos Estados Unidos, Salete Santos, Valéria Rodrigues e Wesley Schneider e família. No Japão, Matilde Ramada. São 1.075 conexões, 22 igrejas. Aproximadamente 2.676 pessoas participando deste culto conosco. Abraço fraternal a todos vocês. Nós temos aqui um aviso de partida, de falecimento. O irmão José Machado, cunhado do irmão Nésio Venâncio, do diácono irmão Nésio Venâncio, partiu hoje, dia 15 de abril. Seu corpo será velado aqui na igreja e aguardando novas informações. Então, as informações que temos por agora é esta. Cunhado do diácono irmão Nésio Venâncio, irmão José Machado, partiu para o Senhor. Seu corpo será velado aqui na igreja. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, é a escritura que o nosso pastor Joaquim Gonçalves, vai usar agora, após o hino Somente Crer, tudo é possível, somente crer. Vamos recebê-lo aqui à plataforma. Boa noite com Jesus. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos aqui. Estar aqui é lugar. Aqui. E você está aqui. Os que estão na internet também estão aqui. Os que estão em espírito também estão aqui. E aqui nós temos a oportunidade de relembrarmos do que nós esperamos, daquilo que nos espera, relembrarmos aquilo que nós estamos esperando. E o que é que nós estamos esperando? Os dias estão passando, de vez em quando mais um vai na frente, mas está tão perto do mundo entrar em grande tribulação. Meu irmão Brana diz que a noiva não passará. Isso não quer dizer que não verá o início, sofrerá o início da grande tribulação. Nós vamos ficar de pé. Vamos ler o primeiro capítulo de Jó, a partir do verso 6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás
entre eles. Atrevido, não é? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que homem! Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de bens, não, capítulo 10. Porventura tu, versículo 10, não cercaste de... Engraçado, está escrito diferente. Sebe. A ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Que coisa! Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-lhe a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas
comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É pesado, muito pesado. Primeiro livro da Bíblia, Moisés escreveu isso. Jesus. Estas coisas não ficaram escritas por acaso. Isso ficou escrito para os filhos de Deus durante todos os séculos. E nós te agradecemos então de coração por podermos ler coisas que vêm alimentar a nossa fé, a nos encorajar a continuarmos firmes ante as tribulações, as contradições, ante os sofrimentos e as injustiças que recebemos muitas vezes dentro da nossa própria casa. O Senhor nos ajuda em tudo. O Senhor nos dá comida. O Senhor nos dá vestes. O Senhor nos dá saúde. O Senhor nos dá trabalho. O Senhor nos dá remédios. O Senhor nos dá uma boa partida daqui. Em nome de Jesus Cristo, encomendamos as nossas almas a Ti, Senhor. Encomendamos os nossos espíritos. Encomendamos os nossos corpos. Em nome de Jesus Cristo. E ajuda-nos, ó Pai, a vivermos por fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vivo por fé, igreja e conjunto. Dia virá outra vez o Senhor
salvos confiam em seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei. É fiel meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará, As lutas que vêm para os crentes aqui não há de se comparar com a glória celeste que iremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé, sim, vivo por fé em meu Salvador. Esse é um dos meus hinos prediletos. Bom gosto, não é, irmão Carlos? É. Pois é. E este homem, Jó, sendo um profeta, ele teve acesso à graça de Deus. Ele teve acesso à graça de Deus. Não é qualquer um que tem acesso ao governador, ao prefeito, ao presidente. Não. Para isso deve estar devidamente credenciado. E Deus credenciou a cada filho dele, ter acesso diante dele, diante de Deus. Olha, isso já é uma grande mensagem para você levar. Eu tenho acesso à graça de Deus. Eu posso e devo orar. Eu posso e devo recomendar a minha noite de sono a Deus, o meu dia de trabalho, a minha viagem e assim por diante. Agora, Jó não tinha uma Bíblia para ler. Nós temos uma Bíblia e a revelação da Bíblia, que é a mensagem. Veja só, ele não tinha nenhuma Bíblia, e nós temos a Bíblia, e a mensagem que é a revelação da Bíblia. Que riqueza! Nós não somos pobres, nós somos ricos da graça. Não tinha nenhuma Bíblia para ler. A Bíblia não havia sido escrita então, porém ele tinha acesso a Deus.
ele tinha acesso a Deus. Através de quê? De um cartão do amigo? De uma autoridade? Não. Através de uma missa, de uma reza, de um culto? Não. Através da revelação e através da visão. A maneira de um que não tinha a Bíblia para ler é a mesma maneira que nós temos. Podemos ter tudo como temos, a Bíblia e a mensagem. Mas se não tivermos a revelação e a visão, a revelação não são todos que têm, que usufruem dela. E muito menos a visão. Nós temos a revelação de toda a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Nós temos a revelação da deidade. E as partes que são para ser cumpridas em nossas vidas, nós as cumpriremos e estamos cumprindo. Entre tantas, esta: no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. É a visão. Às vezes não tem visão terrena, física, mas tem a visão do arrebatamento, tem a visão dos céus, tem a visão de Deus. E antes da Bíblia ser escrita, ele tinha a mesma revelação e a mesma visão. E nós que temos a Bíblia e a revelação, temos. Veja o quanto somos bem-aventurados. Agora nós encontramos e tomamos um pouco da sua vida, quando Deus o abençoou e fez dele um grande homem. Ora, todos o respeitavam, até mesmo a sua sabedoria havia se tornado tão grande. Sua inspiração de Deus o havia vindicado como sendo servo de Deus, tão claramente, até que o povo vinha de todas as partes para ouvi-lo. A inspiração de Deus o havia vindicado entre seu povo. Eu recebi um abraço do meu filho essa semana, porque antes de deitar, ele estava com a dor. Eu pus a mão na cabeça dele e orei.
Ele foi lá na minha cama, me abraçou e disse: papai, passou, não tenho mais nada. E me abraçou gostoso. Isso é vindicação dentro de casa. O crente tem vindicação dentro da sua própria casa. E logo Deus completou a obra. É necessário valorizar aquilo que você tem. Fique sabendo, o eleito tem muito mais do que Jó. O eleito não tem camelos, não tem carneiros, ovelhas e assim por diante. Apesar de tudo ser um tipo, apesar de ser tudo um tipo, essa é uma geração privilegiada. A graça superabundou onde o pecado abundou. Há pessoas que acham que não tem nada que perder. Nós não temos nada para perder. Porque não podemos perder a nossa eleição. Nós não tem como perdermos a nossa eleição. Satanás pode tirar a saúde, pode te pôr nas maiores contradições e dificuldades e decepções, mas não pode tirar a sua eleição, não pode tirar a sua predestinação. Essa era é a pior de todas as eras. Mas os profetas, os apóstolos, desejaram viver esta era. Não são poucas as pessoas. Aliás, são poucas as pessoas no mundo que conhecem isso, que têm revelação disto, do maior tesouro, da maior riqueza, eleição e predestinação. Portanto, o eleito é uma pessoa que nasceu rica. Rica em um casebre, possuindo todas as coisas. Como Abraão estava peregrinando, estrangeiro, nômade, possuindo todas as coisas. Assim é sua família, assim somos nós, seus filhos. Aleluia. Então, veja aqui, como sendo servo de Deus, tão claramente até que o povo vinha de todas as partes para ouvi-lo.
E então Satanás começou a acusar aquele homem. Quando o diabo começa a te acusar, fique sabendo que Deus está com você. É um sintoma infalível. Quando Satanás começa a te acusar, você sabe que é Satanás que está fazendo isso. Facilmente o eleito sabe. E ele não aparece somente como dizem, como um capeta, como um bicho feio. Não. Satanás começou a acusar aquele homem. Mas de quê? Um homem que era tão justo, tão fiel a Deus, acusar de quê, Satanás? Ele encontrou motivo em Jó. A inveja. Ele tinha inveja de Jó. Na verdade, Lúcifer tem inveja dos filhos de Deus. Por quê? O nome já quer dizer anjo de luz. E ele andou pisando em pérolas, em joias, pedras maravilhosas. Ele tentou fazer um reino maior, melhor do que o de Deus. Ele rebelou, ele encontrou motivo para se rebelar. E não ficou sozinho. Ele assediou, conquistou anjos, mas eles foram precipitados. Então eles atiram, os demônios atiram contra os filhos de Deus, lá em cima e aqui embaixo, muito mais, porque explora a humanidade da pessoa, do crente. Presta atenção. E agora nós encontramos a sua vida e provas e grande fé, espera aí. É necessário identificar a sua fé. Quando o vento sopra ao contrário, você não identifica a sua fé com o vento a favor. Você identifica a sua fé é quando ele está soprando ao contrário, é quando a tempestade vem. Mestre, não se dá que morramos. Jesus censurou os seus discípulos ali dentro do barco. Censurou-os falando: fé. Onde está a vossa fé? Em inglês,
são 5 letras. Em português são 2. Fé. Vivo por fé em meu Salvador. Até mesmo Jesus, quando ele chegou na terra, ele se referiu à paciência de Jó. Jó teve paciência porque tinha fé. Ele disse: não leste sobre a paciência de Jó? A fé espera com paciência para a palavra prometida ser cumprida. Eu falo para o mundo da mensagem. Nunca necessitou a igreja de viver pela fé como desta era. Porque o mundo está envolvido no engano. Criou circunstâncias nas apresentações, circunstâncias para ganhar o pão, circunstâncias para aprender, para estudar. É uma era astuta, pegajosa, ela enrola. Nós temos lá no mato o pé de bacuri. O bacuri sufocado pela gameleira. Um passarinho defecou ali numa folha dele, ele estava tão viçoso. E aquilo germinou, brotou, e as raizinhas, e foi assim, e foi envolvendo, por fim, ela deixa só um suspiro lá, no bacuri. É isso que o passarinho tem feito. Ah, mas uma coisa é certa: se você chega ali com um facão e corta toda aquela gameleira, aquelas raízes que descem para entrar no chão, e você se cortar todas, ela morre. E daí uns tempos, o bacuri, o coqueiro, está livre. E Jesus cortou. Ah, estou livre. Você está livre. Está livre. Eu te declaro, você está livre. Você está livre do pecado. Você está perdoada. Você está perdoado. Não temas. Somente crê. Vivo por fé. Aleluia. E falaram em passarinho, passou um ali. Aleluia. A paciência de Jó. Agora nós observamos que Jó é a palavra que mais dá cacófono. Jó tinha, que Jó,
após ele passar por suas provas, todas as suas aflições, ele tinha uma família amável. Eles foram tirados dele. Que tristeza perder a família. Uma família amável. Perde, sim. Você perde a posição. Sai um pouco da fila. Você sente, não queira experimentar, porque você saberá que é terrível. Você vai dar saudade, como Davi teve saudade daquela água de Belém. Não saia não, não saia não. Aqui você é perdoado, aqui você é perdoada, pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra. Ele tinha boa saúde, isso foi tirado dele. Quem sabe ele foi no médico e o médico disse para ele, mostrando no exame: olha, a sua retina está degenerando. Está degenerando. Você pode ficar cego. Quem sabe ele disse: olha, você tem um coração que está perfurado pela chaga. Ele pode dizer: olha, você está fadado a ter um AVC. O médico pode dizer: olha, você está com câncer no útero. Um câncer em qualquer parte do corpo. É Satanás tirando a nossa saúde. Mas tenha certeza que Deus nola concede em dobro. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ah, se pudesse mostrar o que eu vejo. Oh, Jesus! Ele se assentou nas cinzas. Com um caco de telha raspava suas feridas. Quem já passou por isso aqui? E até mesmo sua própria esposa falou contra ele. Cuidado, esposas. Cuidado, maridos. Cuidado, filhos. Tome cuidado. Você pode ser usado como ela foi usada. Mas é preferível ser Jó do que ser a mulher dele. É preferível você ser uma Jó,
É cacófono, mas não tem jeito de não ter. É preferível você ser uma Jó do que ser a esposa dele. O mundo jaz no maligno e as feridas são feridas nos sentimentos, no interior, por dentro, raiz de amargura. Hoje eu vi uma pessoa dizer: eu tenho ódio. Irmão, nunca dê lugar ao ódio. E quando se tem ódio é porque teve muita razão. E Jó deixa esse exemplo. E pôs a fé no lugar da razão. E até mesmo sua própria esposa falou contra ele. Ela disse: por que não amaldiçoas a Deus e morres? Amaldiçoa ele que você morre. Tira os tubos. Ele disse: tu falas como uma louca. Ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo o irmão Brana com a Sharon, a bebezinha, e o diabo falando com ele. É nessa hora que o diabo vem. Eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer minhas sobrancelhas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me transformar numa mulher manchete. Eu vou me transformar num homem. Importante. Não. Agora, Satanás havia chegado diante de Deus. O diabo chegou diante do irmão Branham. O diabo sabia que o irmão Branham tinha encontros com Deus, pessoalmente, com Jesus. Ele conhecia Jesus. Tanto que quando ele foi naquela exposição de quadros, que tinha vários quadros de Jesus, ele chegou nesse aqui de Huffman, ele disse: este é o único que é inspirado. Ora, o que quer dizer isso? Esse é o único que parece com aquele com quem eu falo, que aparece para mim. Eu o conheço cara a cara. Então o diabo pegou essa experiência. Ele não tentou dizer que Deus não existe. Só cai no coração de um homem, de uma pessoa, que Deus não existe quando ela não conhece a Jesus. O homem que não conhece Jesus, o diabo pega ele tranquilamente. Deus não existe. Mas quando o avião estava caindo,
lotado de ateus, só se ouvia gritar na caixa preta: meu Deus, meu Deus, Deus. Agora era tarde. E o que então aconteceu? O irmão Branham foi concordando com ele. Ele cura através da minha oração mesmo, como o diabo está falando. Mas a minha família está morrendo. Minha esposa querida está ali no necrotério. Não é fácil. Meu pai está lá com as flores no túmulo, meu irmão. E minha filha está morrendo aqui, com mosquitos sobrevoando ali em seu rostinho. E ele tangendo. E ele não faz nada por mim. Ele concordou com Satanás. Cuidado com concordar com a razão, viu? Cuidado. Pensar assim, espera aí. Eu vou concordar com o diabo? Ele pode estar na sua mulher, pode estar no seu filho, pode estar no seu marido. Eu concordar com ele? Eu concordo com tudo que é de Deus. Você procede assim. Ele concordou. Satanás pensou assim: essa é minha vez. Essa é minha vez. Eu aniquilo esse camarada. Ele vai me dar trabalho demais. De repente, saiu o homem interior. Aleluia! Aleluia! E disse exatamente isso. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vai, filhinha, vai. Existe uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que essa também será aberta. Mais tarde, ele a viu, moça bonita, papai, ele disse: que é isso? Nós somos da mesma idade. Ele era jovem ainda. Ela disse: não, papai, aqui não tem criança, aqui não tem velho, aqui todos são novos assim. Eu sou sua Sharon, eu sou sua filha. Aleluia. Então Deus mostrou para ele que foi muito melhor ele ter levado a beber, porque ela ia entrar por caminhos tortuosos. Ele não levou Rebeca, ele não levou Sara, ele não levou Bilipou. Estão todos salvos. Agora Satanás havia chegado diante de Deus, porque ele podia chegar diante de Deus. O diabo pode chegar diante de Deus. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Diante de Deus, e acusava os cristãos, ou os crentes, o tempo todo,
Ele acusa falha por falha, anota falha por falha. Minhas falhas todas estão anotadas por Satanás. Mas cobertas pelo sangue de Jesus Cristo. Lutero disse que ele apareceu para ele com 3 rolos. Agora ele ia derrubar o Lutero. Agora eu vou derrubar o Jó. Agora eu vou derrubar o Lutero. Agora eu vou derrubar fulano. Agora eu vou derrubar a fulana. Está aqui, ó, seus pecados. Lutero leu, pegou a caneta tinteiro, que muitos não conheceram, escreveu em diagonal, com tinta vermelha: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. O diabo: não, espera aí, está certo, purificou aí, mas eu tenho mais aqui, ó. Ele leu, escreveu: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Não, mas ele fez, sim, você fez coisa terrível. Olha aqui seu rolo, o último, era o último, o terceiro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Pegou o tinteiro, com tinta vermelha, e atirou nele, bateu na parede. A tinta escorreu. Foi embora Satanás. Foi embora Satanás. Ele acusa os crentes. Você tem que saber disso, que a acusação, Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário, acusador. A palavra quer dizer exatamente isso. Jó, espera um pouco. Então ele acusou Jó de muitas coisas. Veja só, de muitas coisas. E disse que Jó, a razão pela qual ele podia servir a Deus, porque tudo estava ficando muito bom para ele. Estava tudo, aquela bonança, aquela paz, tranquilo. Quando você vê a coisa tranquila, não tem provação nenhuma, aproveita. Ore, leia, prepare-se. Mas disse: se tu apenas me deixares tê-lo em minhas mãos, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. Já viu usada a esposa. Agora ele vem e ataca diretamente nos sentidos de Jó. Ele foi lá no profundo da razão, dos sentidos, dos sentimentos. Eu quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente. A confiança que Deus tem em um crente. A confiança que Deus tem em você. Preste atenção. Ele viu isso, o irmão Brana diz, a confiança que Deus tem num crente.
pode acontecer o que for, pode cair em chagas, em lepras, perder tudo que tem, todas as virtudes, não tem jeito. Aí nós ouvimos os e-mails de hoje, se é um deles está nos ouvindo, eu quero perder minha vida, eu perdi tudo. Não, é agora que é hora da sua vitória. Deus confiou em você. Deus tirou porque Ele confiou. Deus permitiu porque Ele confia. Ele tem certeza que você não vai desviar, que você não vai cair. Aleluia. Que você vai viver por fé. Vivo por fé. Vivo por fé. Todos vivo por fé. Vivo por fé. Vivo por fé. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessará todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé. Tomou sua libertação, tomou sua cura, tomou sua libertação. Apresente alguém e requeira esse alguém agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, requeira. Amém, Jesus, amém.
Glória ao Deus vivo. Graças a Deus. Vamos todos dizer graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Ouvintes da Rádio Daqui, irmãos e igrejas que participaram destas bênçãos, deste culto de bênçãos, o programa Fé para Vencer é apresentado todos os dias às 6 horas da manhã na Rádio Bandeirantes, 820 AM. Às 18 horas, esta emissora que vos transmite diariamente é Rádio Daqui, 1230 AM. Os nossos cultos e programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet, tabernaculodafé.org.br, que transmite também a web rádio Fé para Vencer, 24 horas por dia. O nosso hino de saída é com o quarteto, gravado lá no Recanto da Fé, temporada 2015, Muito Além do Sol. Ouça-nos novamente amanhã nesta emissora e neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol. Vinde vós cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada feita não por homens, quero oferecer-vos
além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Senhor Jesus Cristo, nós estamos encerrando este dia na Tua presença agradecidos, com nossas mãos levantadas aos céus, com gratidão em nossos corações, pedindo ao Senhor que o Senhor mantenha a saúde em nosso pastor, a unção do alto, ó Pai, a palavra em sua boca, para trazer a nós o ensinamento para a hora, o ensinamento correto para a hora correta, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando as famílias, que o Senhor continue sustentando este ministério. Pedimos que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, protegidos, ó Pai. E se houver o amanhã, que possamos estar aqui novamente, para o culto de oração, adoração, gratidão ao Senhor, pois o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre do mal desta noite e nos guarde para a hora de sua aparição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Despeça um do outro, dizendo: Deus te abençoe. Somente reforçando este aviso da partida do irmão José Machado, que é cunhado do irmão Nésio Venâncio, o diácono Nésio Venâncio, partiu hoje para o Senhor. Seu corpo será velado aqui na igreja, mas ainda não temos o horário da chegada do corpo do irmão José Machado. Teremos maiores informações até amanhã. De nosso Senhor,
irei com Jesus ao seu lar.